Amém? Amém. Eu creio aqui nesta noite que o nosso Deus tem uma revelação através da tua palavra para nossas vidas. Glória a Deus. Porque todas as vezes que eu subo no altar para ministrar a palavra, eu oro, eu clamo a Deus, dizendo para Deus: Senhor, não adianta nada eu estar lá se o Senhor não estiver comigo. Então eu tenho certeza que Deus, Ele está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nesta noite para receber o melhor alimento dele para a tua vida. Porque a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então hoje, se alimente desse pão. Dê permissão legal para que o Espírito Santo venha falar contigo nesta noite. E eu creio, igreja, que Ele vai falar aos nossos corações no nome de Jesus. Igreja, nós estamos vivendo um tempo de muita informação. Nós estamos vivendo um tempo do avanço aí da tecnologia, é verdade, né? Estamos vivendo um tempo da modernidade, até mesmo dentro do Evangelho de Deus. Estamos vivendo um tempo onde nós olhamos mais para a arquitetura da igreja do que para o próprio Jesus. Estamos vivendo um tempo no Evangelho onde nós buscamos igrejas ao qual há luzes coloridas no altar. Estamos vivendo um tempo onde nós buscamos igrejas ao qual as paredes estão hoje todas o quê? Escuras, porque nós achamos que ali está Deus. Não estou dizendo que todas não têm Deus. Nós estamos vivendo um tempo da inteligência artificial, onde hoje, para preparar uma palavra, só basta você colocar o tema e te dar toda a palavra revelada para você. Estamos vivendo um tempo que tanta informação, irmãos. Estamos vivendo um tempo de tanta religiosidade, mas também estamos vivendo um tempo de pouca transformação de vida. Estamos vivendo um tempo de pouca vida com Deus. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas nós estamos vivendo um tempo que a cada dia que passa, você vê uma humanidade, você vê os seres humanos a cada dia se distanciando de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para nós que aqui eles começavam a participar da ceia de qualquer maneira. A palavra fala que já não havia mais entrega de todo o coração. A palavra vai dizer, se você observar, que já não se fazia mais por amor. Já não havia mais entrega. Irmãos, a Santa Ceia era um ato de reverência
mais humilde de lado. Igreja, a coisa era tão séria que o apóstolo Paulo determinou, dizendo assim: a partir de hoje, todos vocês vão fazer em memória de Cristo. O apóstolo Paulo instituiu isso para que houvesse temor, para que houvesse reverência, para que eles viessem a entender a importância daquele ato, daquele momento. E ele vai dizer assim: quando vocês participarem da ceia, do sangue, do corpo, vocês vão estar anunciando a volta do Senhor. Vocês vão estar lembrando tudo que Ele fez na cruz. Então o apóstolo Paulo estava querendo dizer que para a igreja respeitasse e tivesse reverência naquele momento. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite é que, se você observar também, você vai perceber um povo frio espiritualmente. Você vai começar a perceber um povo que estava tendo uma morte espiritual. O que eu quero que você entenda nesta noite, diante da palavra de Deus, é que a morte espiritual, ela não acontece de imediato, ela não acontece da noite para o dia, mas ela vem, irmão, aos poucos, ela vem de uma forma silenciosa, sem nós percebermos. Já estamos mortos espiritualmente. Às vezes você deve estar se perguntando: mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que nos dias atuais não está diferente dessa igreja. Em muitos lugares, em muitas igrejas, muitas pessoas, irmãos, estão no esfriamento espiritual. Muitas pessoas estão vivendo uma morte espiritual. Já estão vivendo um tempo em que não há mais igreja de oração, já não há mais igreja de consagração, já não há mais igreja que tem vida com Deus. E sabe o que é o mais triste quando você começa a observar isso dentro da palavra e você começa a olhar para a igreja do Senhor? É que muitos sabem que ele está frio espiritualmente, muitos sabem que ele está morrendo espiritualmente e não tomam a atitude de se levantar. Nós sabemos, irmãos, essa igreja, ela estava levando de qualquer maneira. Essa igreja estava seguindo uma vida do jeito que eles achavam que estava certa. Essa igreja achava que estava correta, mas não estava percebendo que estava morrendo espiritualmente. A morte espiritual, como eu disse, ela não acontece de imediato, ela não acontece do dia para a noite, mas ela é aos poucos. Se você olhar para
quando nós olhamos para a nossa vida, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar, se a gente se entregar verdadeiramente, a gente vai perceber: meu Deus, eu não sou o mesmo do tempo da minha conversão. Quando você olha para a face de alguns, quando você olha para aqueles que denominam cristão, você começa a perceber: olha, algumas pessoas já não têm alegria de dizer assim: vamos para a casa do Senhor. Muitos já não têm satisfação. Por que eu disse que nós estamos vivendo um tempo de informação? Muitas pessoas acham que ele é autoconhecedor de tudo. Ele já conhece a Bíblia. Eu já sei tudo, eu já conheço. Eu não preciso ir para uma igreja para ver o pastor pregar. Ele acha que ele é autoconhecedor de tudo, e não somos, irmãos. Porque a palavra vai dizer que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Sabe qual é o evangelho que agrada a nossa vida na atualidade? Alguém sabe levantar? O evangelho que agrada a nossa vida na atualidade é o evangelho de autoajuda. Aquele que passa a mão na nossa cabeça e diga assim: você pecou, está tudo bem, fica em paz. O evangelho de Cristo é aquele que confronta a nossa vida. É aquele que esmaga o nosso eu. O evangelho verdadeiro de Cristo é aquele que esmaga o nosso orgulho. É aquele que a gente reconhece: sem Jesus eu não sou nada. Mas muito sem Jesus ele acha que ele é tudo. Eu sei tudo, eu conheço tudo, já sei essa palavra, já vivi isso. Irmão, sem Jesus nós não somos nada. Se não fosse Jesus, nem aqui eu e você estaríamos. Nós só estamos aqui é porque Jesus teve misericórdia de mim e de você. Nós só estamos aqui porque naquela cruz Jesus falou assim: eles não são capazes de suportar, eu entrego por eles, eu derramo meu sangue por eles, é o meu sangue que vai purificar eles de todo pecado e de toda justiça. E aqueles que me quiserem vai estar comigo no grande dia. Mas as informações da atualidade têm sufocado a nossa fé, irmãos. Tem sufocado. Não estamos percebendo mais que estamos morrendo espiritualmente. Nós nos tornamos uma igreja que não evangeliza mais. Nós tornamos uma igreja, irmãos, que não tem mais prazer de ganhar alma. A gente fala pra gente: olha, eu me converti, tá bom, mas a gente esquece que alguém pregou pra gente, e Deus se levantou, colocou alguém para pregar para você, para que você pregue para a vida de alguém. Alguém te convidou para vir na igreja, é para você convidar alguém para vir na igreja. Mas a gente acha que só a gente precisa. A gente acha que só a gente sofreu, e se esquece que lá fora tem gente sofrendo, tem pessoas sendo humilhadas na mão do diabo, tem pessoas na feitiçaria, tem pessoas nas drogas, tem pessoas na prostituição. Quantos de nós Deus tirou das drogas? Quantos de nós Deus tirou da bebida? Quantos de nós Deus tirou da prostituição? E o que nós temos feito para o reino de Deus? Sabe que nos tornamos pessoas insensíveis. Sabe o que perdemos? Perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. A gente já não é sensível mais à voz de Deus. É por isso que a gente vem na igreja, a nossa mente está lá na casa. É por isso que a gente vem na igreja, a nossa mente está lá no trabalho. É por isso que a gente vem na igreja, a nossa vida, a nossa mente, nosso pensamento está nas contas. Porque se a gente fosse sensível, a gente vinha para a igreja com a certeza: Deus vai falar comigo, a minha história vai mudar, a minha vida vai ser transformada. O milagre
Irmãos, não é de qualquer maneira que se busca Deus. Eles participavam da ceia de qualquer maneira. Muitos de nós vêm para a igreja de qualquer maneira. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Você ora a Deus quando você vem para a igreja dizendo assim: Pai, usa o teu servo para falar comigo. Muitos de nós não oramos mais a Deus. Muitos de nós não clamamos a Deus dizendo assim: Senhor, eu vou lá, usa o teu servo para falar comigo. A gente já não tem mais essa importância. Quando a gente vem para a igreja, a gente já não dobra mais os joelhos aqui para agradecer por estar aqui. Mas a gente vem para a igreja com aquela preocupação de contar no dia a dia das coisas que aconteceram, falar no vizinho. A gente só começa a prestar atenção quando o pastor sobe no altar. Você precisa ter essa preocupação. Você precisa ter isso no coração. Você não pode aceitar que seja pregado qualquer coisa. Às vezes hoje você nunca viu um pastor pregar dessa maneira, mas é uma realidade. Nem todos que estão no altar estão preocupados com a tua salvação. Muitos estão preocupados com números. Mas hoje você está numa igreja que se preocupa com a tua vida espiritual, que se preocupa com a tua salvação. É por isso que eu prego nesta noite, para que você venha se consertar, para que você venha mudar a tua vida, para que você venha abandonar os pecados, para que você não venha fazer de qualquer jeito, para que a tua morada seja com Jesus Cristo no céu. Aleluia! Não podemos que parar de se preocupar com a igreja cheia, a igreja inchada. Nós temos que se preocupar com aqueles que querem Cristo, aqueles que verdadeiramente querem morar no céu. Porque a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Olha isso, igreja. Poucos serão escolhidos. Ah, pastor, isso é muito sério. É a realidade da palavra. Mas quem são esses poucos, pastor? Aqueles que tiveram compromisso com Deus, aqueles que renunciaram à sua vontade para viver as vontades de Deus, aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que lavaram a veste no sangue de Jesus, aqueles que não deixam o eu tomar conta dele, aquele que não deixa o orgulho tomar conta da tua vida, mas ele se diminui a cada dia mais, para que Jesus cresça mais e mais sobre a vida dele, para que Jesus seja o Senhor da vida dele. Nenhuma decisão é tomada sem Jesus. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: ei, já que ninguém respeita, já que está todo mundo fazendo do jeito que acha que está certo, já que está todo mundo se alimentando na frente, já que está todo mundo se embriagando, já que está havendo divisão no meio de vocês, a partir de hoje vocês vão fazer em nome de Jesus, em memória de Jesus, para trazer temor ao corações daquelas pessoas. Porque naquela igreja já não havia temor mais, já não havia respeito mais. Irmãos, até hoje eu sou obreiro, mas hoje Deus, pela misericórdia, me deu a oportunidade de ser pastor e ministrar a palavra de Deus. Todos somos obreiros, mas uma coisa eu tinha no meu coração, que hoje eu não vejo mais no dia de hoje. Até para entrar no escritório do meu pastor eu tinha temor. Eu bati na porta. Se ele não permitisse, eu saía. Se você observar hoje, não se respeita mais o servo de Deus, não se respeita mais o escolhido de Deus. Quando você começa a observar, você começa a ver isso dentro da igreja. É como se o pastor não fosse nada dentro da igreja. Tomam decisões sem consultar o pastor, sem falar com o pastor. Eu tinha isso dentro de mim.
Em tudo eu perguntava, em tudo eu consultava. Mas por que tudo isso tem acontecido hoje, pastor? Morte espiritual. Nós estamos morrendo espiritualmente. Pastor, mas como assim? Olha para a tua vida hoje. Você vai perceber que nós estamos morrendo espiritualmente. Somos uma igreja, como eu disse. Quando eu falo igreja, eu falo ao chão, que não tem prazer mais em orar. Há quanto tempo você não se consagra? Há quanto tempo que você não abre o jejum? Há quanto tempo que você não acorda durante a madrugada e ora? Mas quando acorda, a gente orgulha de Deus. A gente já não tem mais essa sensibilidade que foi Deus que nos acordou porque queria que a gente falasse com Ele. Perdemos tudo isso. Mas eu quero dizer para você que ainda é tempo. Eu quero dizer que você pode recuperar o tempo perdido. Eu quero dizer que hoje é o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo de fazer uma aliança com Jesus. Hoje é o tempo de dizer: Jesus, me perdoa pelo tempo que eu andei distante, sem orar, sem te buscar, sem ter comunhão contigo. É o tempo que se chama hoje, não é amanhã. Posso fazer uma pergunta hoje? Faz quanto tempo que você não derrama uma lágrima diante de Deus? Tem pessoas que faz muitos anos que ele não chora diante de Deus mais, porque tudo se tornou natural. Sabe algo que eu ouço muito? A gente não vê, olha o que eu ouço, a gente não vê mais Jesus batizando com o Espírito Santo nas igrejas. Eu ouço muito isso. Ah, mas pastor, em tal lugar eu vejo irmãos é crente emocionado. Eu provo para você que é crente emocionado, porque os mesmos que dizem batizado na primeira luta, ele afunda, ele não resiste. Quem tem o Espírito Santo pode se levantar o que for contra a tua vida. Ele supera, ele enfrenta, ele vence, porque ele sabe que Deus está na tua vida. Estamos vivendo momentos de crentes emocionados, irmãos. Ah, pastor, então por que Deus não batiza? A culpa é não dar, pastor. Não, a culpa é da igreja que não se entrega mais diante de Deus. Quando o pastor está pregando, a gente não vê o glória a Deus. Como que quer que Deus batiza com o Espírito Santo? Quando a gente está pregando, a gente não vê um aleluia. E como que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Ah não, pastor, porque eu quero ouvir aquela mensagem de autoajuda. Deus vai fazer, Deus vai dar. Não, isso não é Evangelho de Cristo. A palavra diz que primeiro é o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Não mude as ordens das coisas. Primeiro se busca o reino, depois as demais coisas. Mas o que nós buscamos hoje? Reflita, o que nós buscamos hoje? A gente vem para a igreja, sabe para fazer o quê? Eu quero um carro. A gente vem para a igreja porque eu quero uma casa. Recebemos a casa, recebemos o carro. Tchau, igreja. A gente quer prosperidade. Esse não é o Evangelho de Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Na Bíblia toda, Jesus não prometeu riqueza para ninguém. Prometeu? Me corrija aqui se eu estiver pregando algum dia. Mas teve um que prometeu riqueza, prometeu o reino dos céus, que foi o próprio diabo, que levou Jesus no alto monte e disse que tudo isso aqui eu te darei, todas as riquezas da terra.
Você acha que alguma riqueza da terra se compara àquilo que Deus quer dar para você? Você acha que alguma riqueza da terra se compara à presença do Criador? Não! Estar na presença de Cristo é muito melhor, irmãos. A palavra fala que vale um dia na presença de Deus do que 1000 outros em outros lugares. É muito melhor estar na presença de Deus. É muito melhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, em nome de Jesus. Você vai ver algo muito forte aqui agora, igreja. Apocalipse capítulo 3, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Apocalipse capítulo 3, verso número 1. Presta atenção nisso. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só, conheço as tuas obras. Olha aqui, pastor, antes de terminar, o que Deus conhece? Deus conhece as nossas. Você acha que realmente você pode esconder alguma coisa de Deus? Sabe quem está pregando aqui? Pastor, é verdade. De mim você pode esconder tudo. Da tua esposa você pode esconder tudo. Do teu marido você pode esconder tudo. Os filhos podem esconder tudo dos pais. Os pais do filho. Mas daquele que criou os céus e a terra, jamais. Ele está dizendo que Ele conhece as nossas obras. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe se você tem dedicado a tua vida em servir Ele. Ele sabe se você está aqui hoje com sinceridade de coração. Ele sabe se aqueles que pregam a palavra pregam em espírito e em verdade. Ele sabe se você ora em verdade com Ele. Ele sabe quando você diz me perdoa, se realmente você perdoa de verdade. Ou quando você diz que perdoa alguém, Ele sabe se realmente você perdoou ou você está com hipocrisia. Sabe o que Jesus vai dizer para essa igreja? Presta atenção. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Agora, irmãos, que tem nome que vives, está morto. O que ele estava dizendo para essa igreja? Vocês acham que vocês estão vivos espiritualmente, mas vocês estão mortos. Ele estava dizendo para a igreja: eu conheço vocês, eu conheço cada um de vocês, porque antes da formação eu já te conheci, já te dei nome. Ele falou: não adianta dizer que adora de coração, sendo que lá no coração não é verdade o que vocês estão dizendo. Vocês falam que se consagram, não se consagram. Vocês falam que tem vida comigo, mas não tem vida. Vocês falam que me buscam, mas não é verdade. Ele estava dizendo a boca que diz que louva. Ah, uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Tem muita gente que louva a Deus, mas da tua boca só sai aquilo que não presta. Só sai aquilo que escarnece a palavra de Deus. Só afasta as pessoas de Deus em vez de atrair pessoas para Deus. Tem muita gente que ele tem fama de crente, mas lá no trabalho escandaliza a Deus. As pessoas não conseguem ver Deus na tua
daqueles que olham e dizem assim: crente, será que é crente? Isso é de Deus, porque só fala aquilo que não presta. Deus estava dizendo assim, Jesus dizendo para aquela igreja: vocês só têm fama que vive, mas não tem nada de mim. Por que só tem fama que vive? Porque a vida verdadeira que é Cristo, eles não tinham parte com Ele. A vida que você precisa, só Jesus pode te dar. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Ser vigilante. Olha o que Jesus vai dizer: começa a vigiar, igreja, começa a vigiar as tuas atitudes e consolida o resto que estava para morrer. Ele estava dizendo assim: olha, se levanta, não deixa aqueles que estão prestes a morrer, mas levanta ele, fortaleça ele, ajuda eles em oração. Sabe o que eu tenho visto na atualidade? Quando alguém está prestes para cair, alguém, em vez de estender as mãos, acaba de pisar para empurrar para baixo. A gente ouve fazendo o que na igreja? É assim ou não é? Ele te fala: vamos para tal lugar, vamos para o mundo. A maioria é assim, prazeres lá de fora, mas a verdadeira vida só Jesus tem para te dar. Ele vai dizer aqui: olha, e levanta aqueles que estavam morrendo, porque eu tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Levanta-te, pois, o que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa, porquanto se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum nem a hora que vireis contra ti. Só que Deus está falando aqui: acorda, igreja, vigia, se concentre, porque senão você não vai saber a hora nem o dia que eu vou vir contra ti. Sabe quem vai se levantar contra nossas vidas? Diante dessa palavra, o próprio Deus vive. Porque é Ele que é o justo juiz. É Ele que vai nos julgar. Hoje nós clamamos por misericórdia, Ele intercede por nós. Mas vai chegar um dia que o mesmo que intercedeu por nós é o mesmo que vai nos julgar. Eu não sei se você já entregou alguma causa na mão de algum advogado. Estou dizendo aqui da terra. Praticamente ele sabe a tua vida, não sabe? Agora imagina aquele que conhece as nossas obras. Se ele intercedeu e é o mesmo que vai julgar, como você vai dialogar e falar que você não fez? Como você vai dialogar falando que você não sabia? Como você vai dizer para Deus: Senhor, eu não sabia que eu tinha que orar, eu não sabia que eu tinha que abandonar o pecado, eu não sabia que era certo e que era errado, porque nós sabemos. É hipocrisia se alguém disser assim: eu não sabia que era errado, porque a gente sabe que é certo e errado. Quem quer morar no céu aqui? Muda a tua vida hoje. Se conserta hoje. Pare de brincar com o Evangelho de Deus. Pare de achar que você vai fazer o que quiser, quando que deveria vai se consertar, porque você nem sabe. A Bíblia está dizendo aqui que quando Ele vai vir você não vai saber. Olha aqui, pastor irmão Jesus, com quem você conversou um dia, ou você visitou um dia, e no outro dia você recebeu a notícia que ele não estava mais aqui? Já aconteceu isso com você? Da mesma forma, poderia ser a gente.
Sabe o que o pregador ele disse? Em Eclesiastes, que é melhor estar no velório do que estar numa festa. Quem já viu essa passagem? Sabe por quê? Numa festa há distrações. Você está deslumbrado com tudo aquilo, mas o velório te faz repensar. Quando você olha para o corpo, você vai dizer assim: poderia ser. Então a gente precisa repensar mais a nossa vida, porque amanhã pode ser eu e você não estarmos mais aqui nessa vida. Faça o teu melhor hoje, se conserta hoje, mude de vida hoje, se arrependa hoje. Sabe qual foi a primeira pregação do Novo Testamento? A mensagem: arrependei-vos, raça de víboras. Jesus é batizado por João Batista. Jesus começa o seu ministério com a mesma pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que falta para a igreja, o que falta para a humanidade é se arrepender e entregar a tua vida para Cristo. Pastor, eu estou na igreja, mas muitos que estão dentro da igreja ainda não se arrependeram, ainda não se converteram, não sabem verdadeiramente o que é o Evangelho de Cristo. Muitos acham que o Evangelho é dança, que o Evangelho é luz colorida, que o Evangelho é parede preta, que o Evangelho é um lugar de curtição. Não, o Evangelho, presença de Deus, é lugar de quebrantamento, é lugar de arrependimento, é lugar de tirar o eu, tirar o orgulho e entender que não somos nada sem Jesus e que Ele é tudo na nossa vida, em nome de Jesus. Você precisa urgente entender que Jesus é tudo que você precisa. Eu preciso de Jesus, e eu tenho certeza que você precisa de Jesus, porque até o teu trabalho foi Jesus que deu. Você só acorda porque Jesus te deu a oportunidade. Você só caminha porque Jesus permitiu. Você só dorme porque Jesus permitiu. Você só se alimenta porque é Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o nosso Deus.